Bom dia a todos e todas, que todos os alunos do profissional sejam bem-vindos. Eu quero mandar um especial abraço para os alunos do curso de Multimeios e Infraestrutura do Polo de Machadinho. Recebemos as congratulações e agradecemos com entusiasmo e carinho. Uma boa aula a todos e todas. Hoje nós vamos trabalhar o segundo capítulo da nossa apostila Homem, Pensamento, Cultura. Vamos fazer uma abordagem do dever humano, linguagem e educação. Nesse sentido, vamos começar nossa aula explicando que nós estamos trabalhando com 3 variáveis. Nesse sentido, o devir, a linguagem e a educação são variáveis que podem ser analisadas individualmente, mas ao mesmo tempo elas se interpenetram. São variáveis que se cruzam, que dialogam entre si. Entretanto, são variáveis que podem ser analisadas a partir de suas especificidades natural. Assim, nós vamos começar identificando o nosso objetivo. O nosso objetivo com esse estudo de hoje é identificar como essas variáveis se comportam com suas especificidades e como elas mantêm uma relação de interdependência na formação do caráter humano. E o que queremos dizer com isso? Interdependência e comportamento por especificidade. O que queremos destacar com isso? Queremos começar dizendo que o devir, assim como a linguagem e a educação, são campos de estudos próprios e definidos. Mas ao falar em devir humano, necessariamente eu preciso falar de um sistema educacional sistematizado, porque eu estou falando necessariamente em transformação. Do mesmo modo, eu tenho que entender que ao falar de educação, de devir, de transformação, eu estou inserido em um contexto linguístico, ou seja, em um mundo de diálogo, onde o que eu falo é recebido por um interlocutor que me responde concordando ou discordando. Ou seja, o diálogo que existe na transformação tida como devir, subposto pela educação, é um diálogo que é totalmente atravessado pela linguagem. Devir humano e educação. Como é que eu vou entender o cruzamento, o espelho entre devir humano e educação? Devir humano é o constante processo de desenvolvimento e construção ao qual os seres humanos estão submetidos. Somos, como falávamos no capítulo anterior, condenados à evolução. Mas seria possível evoluir sem educação? Seria possível nós, seres humanos, termos construído um mundo, fosse ele técnico, tecnológico ou de sociabilidade, se nós não tivéssemos sido submetidos a um processo educativo? Nós entendemos que não, na medida em que a educação é uma ferramenta utilizada pelo ser humano a fim de modelar e transformar as práticas humanas no sentido de aprimorar e melhorar o desempenho humano nos ofícios funcionais, ou seja, no trabalho e no convívio social. Já nesse texto, nós vamos poder perceber que a educação, ela toma 2 caminhos. Um
preparar o homem, preparar o ser humano para o trabalho, lhe dando condições de aprender um ofício, uma atividade para executar na sua vida e, a partir disto, garantir a sua subsistência dentro de uma sociedade democrática, livre e dentro de um sistema regulados por regras econômicas, e também ela tem a finalidade de estabelecer regras de convivência social, na medida em que o ser humano entende que a regra social, ela é uma maneira de adequar as minhas ações às ações dos outros indivíduos, estabelecendo, desse modo, o critério de fala, resposta, fala natural dentro de um processo linguístico. Devir humano e educação acham-se, nesse sentido, intrinsecamente relacionados, na medida em que a transformação e o aprimoramento humano ocorre através do pensamento e da sistematização destes, estabelecido em práticas educacionais. Ora, o que eu quero dizer com intrinsecamente relacionados é que educação e devir não se dissociam. Embora, como nós falamos no começo, eu possa fazer uma análise sistemática do conteúdo da educação e do conteúdo do devir, é impossível eu falar de transformação sem tanger com a educação e vice-versa. É nesse sentido que o devir e a educação se tornam intrinsecamente relacionados, na medida em que educar também é modelar a mensagem, é modelar um comportamento, um pensamento para atuações sociais. A educação, nesse sentido, ela pode ser percebida como endocultura. O que significa esta palavra, endocultura? Endocultura é a forma pela qual as pessoas aprendem e renovam os seus aprendizados através da negociação de valores, crenças, saberes, normas e significados. Mas como é que eu leio a palavra endocultura? Endo, aquilo que se autoalimenta. Então, a cultura, nesse sentido, é a autoalimentação da sociedade pelas práticas culturais, pelas práticas educacionais, pelas práticas políticas e pelas práticas sociais. Assim, a endocultura, ela tanto alimenta as práticas sociais, quanto é alimentada pelas próprias práticas sociais, que ao longo do tempo vão se modificando. O processo de endocultura é mais um dos meios que o ser humano criou para expressar um modo de viver no seio social. A endocultura é uma clara manifestação da relação intrínseca existente entre devir e educação. Ou seja, eu transformo na medida que eu aprendo. E se eu aprendo, eu me torno um agente transformador. Esse processo de endocultura, ele não se dá isoladamente. Os indivíduos participantes desse processo de endocultura, eles devem fazer parte de uma complexa rede social, na qual os aspectos coletivos refletem na sua vida pessoal, e a sua vida pessoal começa a fazer parte de um contexto social em que não há
o eu isolado, mas há um eu e um tu, um nós e um vós, intermediado por isto que nós vamos entender como linguagem. O que me liga ao mundo social não é apenas o fato de eu existir, mas é o fato de eu existir como um agente que comunica e é capaz de entender um comunicado. O Rousseau, nesse sentido, ele desenvolveu uma forma de endocultura mais direcionada para a política. Rousseau vai dizer que se o gênero humano não mudasse o modo de vida, ele pereceria. Na medida em que, se o ser humano continuasse a viver como os outros animais, existindo apenas na natureza, a espécie não teria alcançado a evolução que alcançou. Porque a nossa espécie, nós, no mundo individual, somos muito frágeis em relação às outras espécies animais, na medida em que nós não fomos dotados de garra, nós não fomos dotados de um tamanho muito grande, nós não fomos dotados de corpulência, não é? Essa é a palavra que eu queria destacar. Então, nós somos indefesos em relação às grandes feras do reino animal. Então, nós precisaríamos, como vai dizer Rousseau, necessariamente recriar, inventar um estado social. Nós precisamos, foi uma necessidade para que nós sobrevivêssemos como espécie, criarmos um estado social, ou o que ele vai chamar de pacto social. Rousseau foi um filósofo que viveu no século XVII, século XVIII na França e escreve uma importante obra para a educação chamada O Emílio ou da Educação. Mas nessa obra, o Emílio, Rousseau apresenta os caminhos, os aspectos metodológicos para educar uma criança. Mas é no seu segundo discurso, intitulado Origem da Desigualdade entre os Homens, que Rousseau vai estabelecer o caráter necessitário da educação. Pois é, segundo Rousseau, a partir da educação que o ser humano vai despertar para uma vida política. E ao despertar para esta vida política, o ser humano começa o seu desenvolvimento, o seu melhoramento no mundo. Ou seja, ele sai do estado de natureza e começa a alçar um estado de sociedade civil. Ou melhor dizendo, ele sai da natureza e passa a fazer parte de um mundo racional, de um mundo em que a razão coloca e determina as regras em que os seres humanos devem conviver em sociedade. Assim, substituindo o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhe faltava, é só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico e o direito o lugar do apetite, o homem, até aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir baseando-se em outros princípios e a consultar a razão antes de ouvir suas inclinações. Veja, nesse sentido, a educação para Rousseau, ela é um estado de transformação em que o indivíduo não mais obedece os seus impulsos, às suas paixões, mas sim ele vai ouvir o comando da sua razão. Vamos perceber em Rousseau que a razão, ela não vai de maneira nenhuma eliminar o instinto humano. Ela não vai de maneira nenhuma
nenhuma, eliminar o instinto humano. O que ela vai fazer é comandá-los, é fazer com que o homem perceba que há o momento de agir, mas esse momento de agir deve ser pautado e comandado pela razão e não pela emoção, não por aquilo que ele vai chamar de inclinação, ou seja, os apetites sexuais. E aí ele vai dizer aqui que o direito, ou seja, a legalidade, vai dar lugar, vai retirar, né, o apetite do seu lugar. Então, para Rousseau, o estado de natureza é um estado em que o homem deve deixar de lado na medida em que ele avança no caminho para um estado social, para um pacto social, a partir do qual a razão passa a exercer o comando. Nesta mesma linha, posteriormente no século XVIII, nós vamos encontrar o filósofo Immanuel Kant, que vai ter na educação não apenas o dever, mas uma teleologia, ou seja, o fim, a educação como fim. Mas o que Kant quer dizer em educação como fim? Ele chama a atenção para o fato de que o fim do ser humano não é ser meramente feliz, mas é se tornar um ser moral, um ser ético. É nesse sentido que a educação é uma arte cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias gerações, de posse de conhecimento das gerações precedentes. Está sempre melhor aparelhada para exercer uma educação que desenvolva todas as disposições naturais na justa proporção e de conformidade com a finalidade daquelas e assim guie toda a humana espécie a seu destino. Para Kant, a educação passa a ser, nesse sentido específico, uma ponte na qual o ser humano ensaia constantemente a sua travessia. Na medida em que, ao atravessar esta ponte, que vamos aqui chamar de educação, o homem tem um fim, tem um telos, uma teleologia. E qual seja essa teleologia? Tornar-se moral. Nesse caso do Kant, onde é que está a diferença entre Kant e Rousseau? Rousseau vai estabelecer, de fato, a educação como dever, como poder transformador. Mas Kant vai dizer que a educação é uma ponte na qual o homem vai chegar a um patamar maior, que é a moral. A prova da intrínseca relação entre educação e o dever segue da seguinte afirmação kantiana: a educação transforma a animalidade em humanidade. Acho que essa máxima kantiana é uma das mais claras para o contexto daquilo que nós fomos entender como iluminismo, lá na Revolução Francesa. Ela transforma, é quando a educação começa a ser vista como uma ferramenta de transformação por excelência. Mas essa transformação de animalidade em humanidade, será que ela de fato atingiu o seu fim? Será, quando nós olhamos, ouvimos os noticiários, será que nós de fato estamos vivendo em um mundo de humanidade? Como entendemos uma reportagem em que um pai deixa-se seu filho morrer na mão de uma madrasta? Um pai joga uma filha do quarto, quinto andar. Será que a educação foi suficiente para aplacar a animalidade? Para transformar a animalidade em humanidade?
Não. Aí, Kant vem nos dar uma solução muito específica e muito interessante. Ele vai dizer que a educação, apesar de ser essa ponte condutora para a moral, ela, na verdade, não dá garantias nenhuma de que o ser humano se torne moral. Acho que esta é uma das teses mais interessantes que tem para avaliar, porque ela em si, ela parte desse princípio, que não é garantia de que se chegue à moral, mas ao mesmo tempo ele vai revelar que sem a educação é impossível sequer se pensar em um contexto moral ou reflexivo. A transformação e o aprimoramento do ser humano necessita passar pela educação, mas esses dois processos tornam-se possíveis somente no contexto disto que nós vamos chamar de comunidade linguística. E por quê? Porque nós, seres humanos, homens, mulheres, crianças, adultos, todo gênero, na medida que nós estamos no mundo, que somos lançados no mundo, nós sempre encontramos um modo de nos comunicarmos. A criança grita, ela chora para dizer que sente necessidade de alimento, que sente falta de água, que sente alguma coisa. Nós, quando estamos incomodados com alguma coisa, falamos. E se nós não falamos, o nosso corpo fala por si só, a partir dos diversos sintomas dessa era que nós vamos chamar era tecnológica. Depressões, estresses, tudo isso são formas também de comunicar. E são linguagens próprias. Mas aqui, quando nós estamos falando em comunidade linguística, nós estamos falando daquelas pessoas que são capazes de se comunicar entre si e de entender um contexto. Nós estamos falando de uma comunidade que se pauta em 3 princípios. Para existir uma comunidade linguística, primeiro, eu preciso ter convivência com seres racionais, certo? Segundo, esses seres racionais, eles devem possuir autonomia. Autonomia para concordar ou discordar de alguma afirmação. E terceiro, eles devem estar prontos para aceitar posições diferentes da sua. Veja, nós vivemos numa sociedade que religiosamente ela é plural, mas nós não saímos agredindo as pessoas porque elas compactuam de uma religião diferente da nossa. A essas pessoas, nós podemos dizer que elas são nossos inimigos morais, mas elas não são nossos inimigos sociais. Por quê? Porque por nossa condição racional e autônoma, nós temos condição de compreender que cada ser humano tem uma liberdade de escolha, tem um modo de pensar. E isso deve ser respeitado na convivência. O que nos dá essa clareza? É a forma de educação que nós recebemos. A linguagem é um elemento constituinte do humano, pois com ela homens e mulheres significam as coisas e os acontecimentos, expressam seus sentimentos e pensamentos, comunicam-se uns com os outros, entende-se e desentendem-se entre si. Com a linguagem, homens e mulheres organizam o mundo humano, construindo sentido para o que aprendem e para o que fazem, bem como para o que existe e acontece no mundo. Quero me deter nesse slide para chamar a atenção para uma coisa. A linguagem como significado de coisas e acontecimentos. Quando nós estávamos aqui no Brasil, em 2011, não, 2001, né? Foi 2001 ou foi 2011 o atentado dos Estados Unidos? Vocês podem entrar no chat
para dar 2001, né? Olha só, o tempo corre que a gente fica até meio perdido. Parece-me que isso aconteceu há pouco tempo, nossa memória temporal, né? Então, em 2001, quando acontece o atentado à Torre Gêmeas, não é? Aquilo teve todo um significado, toda uma simbologia política, cultural e social. Aqui no Brasil, nós fomos afetados do mesmo jeito que o povo americano? Não. Nós nos solidarizamos com as vítimas. Nós até ficamos muito preocupados. Alguns de nós tinham algum parente lá naquele momento, não é? De repente. E isso trazia alguma angústia. Mas o que significou o 11 de outubro para nós, o 11 de setembro para nós, não foi a mesma coisa que significou para o povo americano. Logo depois disso, desse atentado, você vai ter a invasão do Iraque. E os americanos vão invadir o Iraque às 5 horas da manhã, hora da primeira missa, digamos assim, dos iraquianos em Bagdá. Por que o atentado a Bagdá foi especificamente às 5 horas da manhã? O que está por trás disso? Será que os americanos queriam dizer que os orientais não tinham Deus do lado dele? No momento em que eles são atacados, na hora da sua principal oração? Isso é uma questão a se pensar, a linguagem e seu significado em um contexto mais aberto, mais político. Porque nós estamos aqui tratando de coisas, mas não só de coisas, mas de acontecimentos. Acontecimentos mundiais que repercutem em todas as sociedades, tanto ocidentais quanto orientais. Entretanto, nós temos a visão de 2001 apenas da perspectiva americana. Nós não sabemos a perspectiva dos iraquianos. Por quê? Porque as nossas mídias significam apenas o que está acontecendo na linha ocidental. Então, esse é um contexto de abrangência da linguagem. É como eu significo os acontecimentos. E esses acontecimentos, eles são sempre significados a partir da minha perspectiva de mundo. É o mundo que eu vivo que vai responder aos significados que a linguagem me enunciam. A linguagem também, ela comunica-se. Ela é uma forma de comunicação, de nós nos comunicarmos com os outros. Ela é uma forma de nós nos comunicarmos, como eu já dei uma rateada, gente. É uma forma de nos comunicarmos com os outros. Que forma é essa de comunicar? Dizer o que eu penso sobre o 11 de setembro de 2011 é um modo de eu comunicar como eu me sinto, mas também como eu analiso aquele fato, como aquele fato afetou a minha sociedade. Com a linguagem, eu organizo o mundo humano, construindo então um sentido. E como é que eu dou sentido a esse mundo humano? Eu dou sentido a esse mundo humano desvendando mistérios. Mas como eu vou desvendar mistérios se a própria linguagem, no seu surgimento, já é um mistério? Como que nós vamos fazer isso? Veja bem, por que eu digo que a linguagem é um mistério? É possível que nós datemos, não é? O surgimento da arte, das ferramentas, dos ritos, do culto aos mortos. Várias práticas humanas nós temos como datar, nós temos ali como marcar o início delas. Entretanto, ainda não foi possível em nenhuma rede científica nos dar a informação exata de quando nós, seres humanos, começamos a nos relacionar por meio da linguagem. Ou seja, nunca foi possível para a ciência demonstrar em que momento a linguagem passou
passou a fazer parte do nosso mundo da vida. Como eu passei a usar a linguagem para receber o que eu queria, para fazer o que eu queria, para elevar uma pessoa ou para manipular outra. Isto nós não temos como datar, porque a linguagem se faz ao se dissolver. O que eu falei nesta aula, se não estivesse o recurso midiático da gravação, estaria dissolvido. No momento que eu falo, que eu professo a palavra, se dissolve. Entretanto, esse dissolver-se, ele deixa a sua marca. Em todos os seres humanos, o que aqui é falado é marcado de modo diferente. Cada aluno que está aí do outro lado nos ouvindo vai receber essa mensagem de um modo. E cada um tem uma interpretação para isto que nós falamos, para isso que nós estamos aqui professando. A linguagem se faz ao se dissolver na medida em que ela propicia esse encontro instantâneo entre o eu e o tu. Eu e você, que estamos um em cada lado, temos pela linguagem essa fabulosa fábrica fantástica de construirmos humanidades. É por meio da humanidade que nós vamos poder destacar um trecho da obra de João Cabral de Melo Neto, um poeta concretista. Mas o seu concreto, quando poesia, quando palavra, nos torna humanos, na medida em que sua poesia é capaz de nos emocionar. Ele fala, ou o silêncio é uma tela que difícil se rasga, e quando se rasga não demora rasgada. Quando a voz cessa, a tela se apressa em se emendar. Tela que fosse água, ou como tela de ar. Esse trecho do poema A Palo Seco, de João Cabral de Melo Neto, fala exatamente da ruptura que a palavra causa. A palavra rompe a tela do silêncio que existe no caminho entre o eu e o tu. No caminho que cria a sociabilidade, no caminho que propicia o devir, a transformação, no caminho que propicia o aprender por meio da educação. A Palo Seco vem mostrar que existe a emergência da linguagem, tanto no âmbito das biologias, quanto no âmbito da razão. A linguagem, ela passa a ser um composto natural e biológico. Sem esse aparelho fonador propício à manifestação de sons e de sons próprios, nós não teríamos tido a possibilidade do exercício de comunicação. Porque se você for perceber, os pássaros se comunicam, os golfinhos se comunicam, mas a linguagem, tanto do pássaro quanto a do golfinho, são expressões rápidas, são expressões breves, em que um bando consegue rapidamente captar e responder o outro. Já o nosso mundo não. O nosso mundo pede, reclama por diálogos. Veja, diálogos. O que significa essa palavra? A necessidade de dois, a necessidade do eu e a necessidade do tu. O ser humano é o único animal capaz de fazer da linguagem uma ferramenta de comunicação repleta de significados. Tais significados recebem uma camada de outros tantos significados e assim infinitamente, dado o modo como cada ser humano vive e interpreta o mundo que vive. Eis aqui que podemos destacar a grande diferença entre nós, seres humanos, e todas as outras espécies. Santo Agostinho, filósofo e teólogo que viveu na Idade Média, conhecido também como Bispo de Hipona, tem um diálogo
intitulado Livre-Arbítrio, em que ele conversa com seu interlocutor Evódio. E ele pergunta a Evódio, é melhor viver ou é melhor se saber que vive? E aí Evódio diz, claro que é melhor saber-se que vive. Por quê? Ele diz isso, porque no diálogo ele mostra como é bom, como é importante se saber que se vive num mundo, que se vive bem, que se vive mais ou menos, ou que se vive mal nesse mundo, mas saber qual é a nossa circunstância nesse mundo. E isto é o que a linguagem nos dá. Isso, retomando João Cabral de Melo Neto, é a ruptura no silêncio, é o rasgo, que não fica rasgado muito tempo, porque a palavra não deixa essa tela que é água ou essa tela que é ar ficar parada, ficar represada. Jamais. Esse ar tem que circular, essa água tem que se esvair. De mim para o tu, do eu para o tu, do nós para o vós, e assim sucessivamente, criando essa comunidade geradora de conhecimento e de transformação. Além dessa capacidade biológica, a linguagem é um sistema simbólico, um conjunto de signos que podem ser combinados e usados segundo regras. Esse sistema simbólico é criado culturalmente. Ora, ele é simbólico, mas ele tem regras? Como é que é isso, professora? É simbólico, mas possui regras na medida em que o ato de falar precisa ser um ato logicamente comunicado, para que o meu interlocutor tenha a capacidade de compreender e me dar uma resposta plausível. Nesse sentido, a cultura também, ela vem ensinar como que eu utilizo a lógica, o conhecimento lógico para expor, para me expressar. Tem um desenho animado que chama da caverna, Caverna do Dragão. Sempre eu dou essas esquecidas, esses brancos, mas vocês vão me compreender. É Caverna do Dragão. Nesse desenho, todos nós sabemos que a finalidade das crianças é voltar para casa. Veja que aquilo é uma ficção. Entretanto, mesmo sendo uma ficção, ela tem um sentido lógico, bem desenhado, bem traçado, tanto que todos nós conseguimos captar a mensagem, que é voltar para casa. E o que tem de simbólico e culturalmente posto na ideia de voltar para casa? Vamos voltar lá à Bíblia, o filho pródigo retorna, todos retornam, não é? Todo mundo quer voltar à sua pátria. O retorno, por quê? Porque a casa simbolicamente é esse lugar do aconchego. É esse lugar que através da palavra eu comunico, eu chamo de meu. O lugar onde eu me encontro comigo mesmo porque estou junto aos meus, não é? A linguagem humana é uma associação de termos significados e significantes, geradores de aprendizado, de comunicação, reflexão ou ainda de aprisionamento. A linguagem pode ser ao mesmo tempo, como diria Platão, remédio e veneno. Mas, ora, a linguagem não era para libertar, mas depende. Como ela vai usar? Qual a intenção de quem fala em querer? O que é que ele quer conquistar quando ele fala? Então, nessa medida, ela pode se tornar também uma forma de aprisionamento. Síntese necessária. Linguagem, devir e educação. É uma síntese necessária na medida em que o ato de ensinar, aprender e aprimorar
necessita de uma linguagem composta de regras, as mesmas regras que também se transformam com o passar dos tempos e das novas formas de comunicação. E por que ocorre isso? Porque a essência das práticas sociais é serem transformadas. Linguagem, devir e educação são processos que transformam-se a si mesmos em função um do outro. A linguagem, o devir e a educação se transformam e são transformados pelas práticas sociais em um franco estabelecimento de visões de mundo coletivas e pessoais que se associam e dissociam no tempo. Assim, a mudança também é um modo de transgressão. Se Galileu não tivesse transgredido, nós não teríamos a teoria da relatividade, nós não teríamos um avanço científico, certo? Então, a linguagem, ela é essa transformação da prática social, que muitas vezes se dá como transgressão. Mas nós vamos falar mais de transgressão, não é? No próximo bloco, na próxima aula. Voltando ao processo de revisão e reflexão das práticas sociais e política, como eu dizia, nós damos o nome de transgressão. Essa revisão, esse voltar atrás para analisar as práticas, se constitui aquele elemento que faz com que eu transgrida, com que eu dê um passo que outros não deram. Assim, nós iremos para a próxima aula analisar as diferenças entre língua e linguagem e como os símbolos nos marcam como seres culturais. Eu espero que nós tenhamos tido uma boa aula, aproveitemos o nosso módulo e que no próximo encontro nós estejamos preparados para discutir as atividades em classe. Um bom dia a todos e obrigada pela atenção. Olá, bom dia. Estamos de volta com a correção das nossas atividades. Antes de nós analisarmos as questões propostas, eu gostaria de reforçar que toda segunda-feira eu, professora Noêmia, estarei à disposição no chat a partir de 9h30. E eu gostaria que você, aluno e aluna, fosse mais específico ao relatar as suas sugestões, as suas dúvidas. Dificuldades, todos nós, no processo de aprendizagem, temos, e elas existem para que nós as superemos. Entretanto, é necessário que o professor, no meu caso, o tutor, tenha condição de saber qual é a dificuldade exata do aluno. E aí você passa a sua mensagem por escrito para o tutor presencial de modo mais objetivo, informando qual é a dificuldade para que a gente possa estar pelo chat dirimindo sua dúvida. Teremos o maior prazer em solucionar. Nesse momento, então, nós vamos aproveitar a nossa atividade de classe para reforçar as questões. E se você tiver aí do outro lado ainda alguma dúvida, o que é que eu recomendo? Que você faça uma leitura aprofundada do capítulo 2, do volume 3 da apostila Homem, Cultura e Sociedade. Lá, aquela apostila, se você ler bem pontualmente, muita coisa você vai compreender quando da transmissão do slide. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Estabeleça a relação entre devir e educação. Ora, lá no comecinho da nossa exposição, nós advertimos vocês que devir, educação e cultura eram 3 formas de conhecimentos que nós poderíamos analisar cada uma no seu modo particular.
Entretanto, essas variáveis, né, que é assim que nós vamos chamar o devir e a educação, elas se interrelacionam de forma indissolúvel, porque eu não posso falar de devir sem falar em um processo educativo, em um processo evolutivo. Por isso que a gente diz que devir e educação acham-se intrinsecamente relacionados. Devir e educação, nesse sentido, são matrizes que não apenas se complementam, mas elas, além de se complementares, elas estão enlaçadas, elas estão unidas no processo evolutivo do ser humano, né? Qual é a necessidade, digamos assim, dessa relação entre devir e educação? É transformar e aprimorar o ser humano. Ora, como é que eu aprimoro a habilidade de um ser humano? Estimulando práticas, estimulando os exercícios. E aí volta até uma questão pertinente ao nosso método de estudo. Como é que eu vou compreender um conteúdo se eu não estiver ativamente realizando leituras? Eu indico sempre que você, aluno, que você, aluna, retire pelo menos 15 minutos do seu dia para ler pontualmente as apostilas, para ler o material. Isso é uma forma de você aprimorar a sua competência na leitura, a sua competência na escrita, a sua competência na compreensão do conteúdo. Enfim, esses 15 minutos de leitura que você vai realizar diariamente vão contribuir para o seu aprimoramento do conteúdo que aqui está sendo analisado. Certo? Então, voltando, a relação entre devir e educação, ela tem como palavra-chave a relação intrínseca, indissolúvel entre uma e outra, e é esta relação intrínseca que conduz ao aprimoramento do ser humano. Já a nossa segunda questão, ela vem perguntar o significado de endocultura. Se você for observar lá no slide, a definição de endocultura, ela está na apostila. Hoje eu não estou com a minha apostila aqui à disposição, mas lá tem dizendo qual é a página. É no volume 3 e tem a página específica que você pode estar consultando. Mas, professora, eu vou ler só esse trecho que foi indicado? Não. Para que você tenha a compreensão mais exata desse conteúdo, do significado desse termo endocultura, é necessário que você leia o capítulo todo. E eu ainda advirto que leia mais de uma vez, para evitar que você chegue na hora da aula, meu Deus, é tudo novo, eu não entendi nada. Não é assim. Você tem que fazer uma leitura prévia antes de assistir a nossa aula no vídeo, tá certo? Então vamos para cá. Explicar o significado de endocultura. Endocultura é a forma pela qual as pessoas aprendem a conviver socialmente. A endocultura, ela é um processo que auxilia no devir humano, que auxilia na transformação. Devir é aquilo que vem chegar, é aquilo que vem acontecer, ou seja, a transformação é algo que sempre está. Nós, seres humanos, somos um processo contínuo de devir. Ora, nós nascemos, somos recém-nascidos, depois nós passamos a ser criança, depois pré-adolescente, adolescente, adulto, não é? E assim nós vamos nos transformando constantemente, até que chega o dia de darmos termos à nossa passagem aqui no mundo. Mas até lá, nós temos que aprender a conviver socialmente, compartilhando, disputando e negociando valores, crenças, saberes. Mas como é que se dá
esse comércio, digamos assim, entre valores. Ora, se dá na convivência e se dá também numa convivência linguística. Eu coloco, eu expresso através da linguagem as minhas necessidades e os outros também o fazem. Ao realizar esse processo de troca linguística, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos negociando nossos valores, nós estamos realizando um comércio de relações, não é? De saberes, normas e de significados, na medida em que tudo o que eu falo tem um significado, tem uma intenção. Eu desejo que você, aluno, leia. Mas eu quero só que você leia? Não, eu quero que você leia para você aprimorar o seu conhecimento, para você aprender mais e para você atuar lá no seu espaço profissional de maneira mais adequada, de maneira melhor, certo? Quer dizer, a gente parte apenas de uma palavrinha, não é? Que é o significado. Entretanto, o contexto que este significado percorre, ele passa a ser um contexto mais amplo. Nisso também nós vamos levar em consideração o nosso modo de perceber o mundo e de nos vermos no mundo. Como é que eu me vejo no mundo? Como é que eu me percebo? E aí nós vamos voltar para a nossa terceira questão. Devi e a linguagem. Como é que eu vou interpretar o poema A Palo Seco de João Cabral de Melo Neto? Aqui nós dissemos que a resposta é livre, porque por ser uma poesia, ela afeta você, afeta a mim, afeta o outro tutor, o outro colega, de maneiras diferentes. Porque cada um de nós, ao ler essa poesia, identifica um modo pelo qual nós observamos o mundo, o modo pelo qual nós nos integramos no mundo. A Palo Seco é uma poesia de João Cabral de Melo Neto, a qual nós também destacamos lá no nosso slide, na nossa primeira explicação, o que é que ele quer dizer com aquela tela rasgada no momento que eu falo. Assim é que eu peço para você, se comunique comigo no chat, diga como você está sentindo, recebendo o conteúdo, o que realmente está sendo mais difícil para você compreender. E eu vou lhe dar uma resposta. Nós vamos dirimir essas dúvidas, entendendo que no processo de apreensão do conhecimento, sempre haverá dificuldade. E a dificuldade existe não para você parar diante dela, mas para você transpô-la. Você está estudando para aprender algo novo realmente e não permanecer do mesmo jeito. Lembra quando nós falamos lá no nosso primeiro capítulo, nossa primeira aula, por que que nós seres humanos pensamos? Nós só pensamos por uma finalidade, para mudar, para modificar. Se não fosse para mudar, nós não precisaríamos pensar, não precisaríamos sofrer com a razão. Na nossa quarta questão, nós vamos pedir para você demonstrar como Rousseau e como Kant, não é, identificam o devir com a educação. Ora, Rousseau vai ver, assim como Kant, na educação, um caráter necessitário. Nós necessitamos da educação para aprendermos, para melhorarmos. Sem educação, nós não teríamos adquirido nem desenvolvido nossas potências, nossas habilidades. Nós aprendemos a observar uns aos outros e praticar por meio da educação a atividade em parceria. Não é aqui não, disfarça.
Atividade em parceria. Queria te apagar aqui, não estou conseguindo. E agora? Bom, não tem problema, mas é a atividade em parceria que nós queremos dizer, é a atividade social, é a troca, não só linguística, mas como a troca de aprendizado. Sempre nós estamos aprendendo com o outro, seja em que contexto for. Foi isso que Rousseau identificou como um processo necessitário para que nós nos uníssemos e nos desenvolvêssemos como espécie, garantindo assim a nossa permanência no mundo da natureza, entretanto, apartado, sendo totalmente diferente do mundo que se vive na natureza. Rousseau vai dizer que nós tivemos a necessidade de criar um estado social. E é esse estado social que nos fez multiplicar e nos tornarmos diferentes das outras espécies. Kant, se apropriando de parte do pensamento do Rousseau, vai dizer que a educação transforma a animalidade em humanidade, não é? Ou seja, o ser humano sai do estado de natureza e entra para um estado de sociabilidade, no qual ele não vai usar a força, ele vai usar a razão. É a razão que vai dar os comandos necessários para que o ser humano atue, se desenvolva e conviva com o mundo. Bom, por hora, nós vamos encerrar a nossa atividade e eu espero que você, aluno, que você, aluna, nos requisite, nos questione, sugestione, coloque sua sugestão, coloque sua dúvida, busque por nós. Nós estamos aqui para crescer também com você. E não pense jamais que a sua pergunta pode ser motivo de banalização. Jamais. A sua pergunta é importantíssima para nós, ok? Eu fico por aqui e aguardo vocês no chat. Muito obrigada e um bom dia a todos e todas.